sejam bem-vindos. Aqui é a Marcele, representante comercial da Quinto Elemento, novamente com o Wilson Rios, o nosso sócio fundador. Primeira vez aqui. Quase ninguém conhece. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre finanças empresariais, um tema extremamente importante, polêmico, que dá para falar bastante, né, Wilson? Isso aí. Mudando um pouco de assunto, que normalmente sempre ia falar aqui de gestão de pessoas, RH, liderança. Hoje a gente vem com um papo um pouco mais técnico, um papo mais hard agora, falando diferente de dinheiro. Do que a gente está acostumado, né? Verdade. E como que a gente consegue começar a introduzir finanças empresariais? Como que a gente pode começar a abordar esse tema, Wilson? Vou falar um pouco da nossa experiência, principalmente falando de empresas aí mais de médio porte, empresas familiares, que é o principal carro-chefe nosso na consultoria financeira, né? O que a gente percebe é que ainda a gente tem uma questão muito a evoluir em termos de maturidade em gestão financeira hoje no Brasil, né? Essas empresas ainda têm um pensamento muito forte no lado apenas operacional do financeiro. O que é isso? Contas a pagar e contas a receber, né? Não temos ainda dentro desse perfil, né? Empresas de grande porte, multinacionais, somente multinacionais já têm conceitos muito mais elaborados em termos de análise de custos, controladoria e tudo mais, né? Nesse financeiro gerencial, vamos assim chamar, né? Tomadas de decisões muito analisadas com base financeira, retorno sobre investimento, uma série de coisas. No Brasil ainda a gente tem uma coisa meio assim, a conta tá paga, emitiu os boletos, recebi, vamos ver inadimplência e toca o barco, né? Os investimentos é feito no feeling, vamos que vamos, e aí a gente tem uma sensação, né, de que assim, a prosperidade financeira da empresa é uma ação única e exclusiva do comercial. Então eu estalo o chicote no lombo do comercial, tá certo? Faço o comercial vender e o comercial vendendo muito é a minha saída e tá tudo certo. O financeiro não precisa muito analisar esses números. Infelizmente a gente ainda tem uma visão ainda assim, né? Vamos dizer assim, empobrecida sobre tudo que é possível ser pensado como finanças. E Wilson, é o financeiro que vai fornecer dados para outras áreas, por exemplo, para o comercial, para o RH, ou são as outras áreas que fornecem para o financeiro? Como que é feito isso? Vamos dizer que existe uma troca, é uma estrada de mão dupla, né? Vamos pensar um pouco do financeiro para com as áreas, né? Quando a gente fala, a gente usa muito isso aqui, a metodologia do Balance Scorecard, do BSC. Então, o que acontece? O BSC ele fala o seguinte, né? Você tem 4 perspectivas, são 4 blocos de indicadores que você precisa analisar para você conhecer bem a sua empresa. Então, ele fala de indicadores de processos, indicadores de pessoas, indicadores comerciais, indicadores financeiros. E ele é nessa ordem. Então, o indicador financeiro ele é o último. Então, tudo que acontece na empresa, ele vai cair no financeiro. Então, o financeiro acaba recebendo todas essas informações. Cabe a ele devolver essas informações analisadas, né? Para falar assim, ó, você está tendo eficiência ou não, tá? Então, legal, você trouxe aí algumas áreas, né? Então, até puxando já um pouco maior do conhecimento que eu tenho, RH. Eu, como financeiro, preciso falar assim, ó, para que a gente tenha uma condição de preço, ok? A nossa folha tem que estar, ou as despesas com funcionários, precisa estar dentro de um percentual, na análise vertical, que a gente chama, né? Ou seja, eu não posso gastar mais do que 20% do meu faturamento. Então, com essa informação, e me informando, lógico, qual que é o faturamento previsto, o RH, isso vai abastecer a nossa área de cargos e salários, que vai fazer todas as ações de cargos e salários para garantir que a nossa folha não estoure 20% do nosso faturamento, né? Eu vou munir informações para o comercial da seguinte espécie.
qual é o meu produto que está tendo maior lucratividade? Qual é o meu cliente que está tendo lucratividade ou não está tendo lucratividade? Qual é o vendedor que está vendendo com maior margem de lucro ou com menor margem de lucro? Ou muitas vezes até vendedores que vendem muito, mas que estão causando prejuízo. Por quê? Porque eu vendo muito porque eu dou muito desconto. Então aquilo que era a minha margem de lucro, ela some por conta de vendas mal feitas, né? Então vamos imaginar aqui. E aí esse é o grande problema, talvez ainda, né, das empresas brasileiras. O empresário, voltando a falar, principalmente dessa questão das médias empresas aí, né? E algumas pequenas também, mas aqui o nosso foco é mais falar para esse médio, de médio para grande, né? Ele olha muito o faturamento em si. Então assim, a nossa meta é vender 10 milhões. Vendemos 10 milhões, parabéns, paga altas comissões, paga premiação, dá troféu para o pessoal de vendas, faz né, festa. Só que aí o que acontece? Imagina o seguinte, eu precisava vender o meu produto a R$20, né? E a minha margem de lucro é de 10%. Aí o meu vendedor vendeu pra caramba, mas ele vendeu a R$18. Né? Numa conta aqui, né, de padaria, ele acabou com a minha margem de lucro. Então, ótimo, eu bati a meta de faturamento. Só que quando eu chegar no final do mês, o que vai acontecer? Cadê o dinheiro na conta? Não tem. Porque o preço praticado não foi... não sustentou a empresa. Pagou o que tinha que pagar, mas não rendeu. E né? é comum a gente ver muitos vendedores que são considerados os melhores vendedores da empresa, porque eles fazem um faturamento muito alto, mas é muito comum, quando a gente vai fazer as análises, a gente percebe que esse vendedor vende com prejuízo, porque ele vende muito, porque ele dá muito desconto. Porque ele dá muito desconto, né? E aí não compensa ter essa venda, porque aí eu estou vendendo com prejuízo. Recentemente, até num cliente, eles se orgulhavam por vender lá para uma empresa de grande porte, de muito grande porte, líder de mercado no segmento. Nossa, eu sou fornecedor de insumos para o fulano e tal, não sei o quê. Quando a gente foi ver, aquele cliente dava um prejuízo de 5%. Então, assim, vale a pena vender para ele com prejuízo de 5%? Não, não vale. Só para dizer que eu tenho aquele cliente na carteira, né? E até pelo volume que ele comprava, esse 5% acabava sendo um valor bem considerável, Com certeza. Né, de perda. E são muitos esses tipos de case, né? De clientes que são considerados, assim, de extremo retorno, mas não são. E também uma situação que eu acho que é muito comum é análise de risco. Não sei se análise de risco é o termo certo, mas eu vejo que ainda muitas empresas pecam em não investir em determinados assuntos para economizar e tomam prejuízos extremamente maiores. Tipo, ao invés de gastar 1.000, perde-se 1 milhão. Exatamente né? isso. Isso ainda acontece muito? Acontece muito. Até trazendo aqui um dado pessoal, né, vamos assim dizer. Minha carreira como profissional CLT sempre aconteceu em empresas de grande porte. Então, eu sempre lidei com situações muito bem controladas financeiramente, né? Como eu falei, as multinacionais, muita análise financeira e uma série de coisas. Quando a gente abre a consultoria, a gente define como nosso público de consultoria, né? Essas empresas, né? de médio porte, enfim, eu fiquei abismado. Falei, nossa, como é que consegue operar com esse tipo de falta de análise, vamos assim dizer? E aí, conforme a gente vai estudando os números, assim, quase que 100% dos nossos clientes de consultoria financeira, a gente descobre situações dessas.
grandes contas que dão prejuízo, o principal vendedor que vende com um desconto gigantesco e vende com prejuízo, e uma série de outras situações. Uma série de outras situações quando você olha e fala assim, por isso que essa empresa não é rentável. E o dono vem muito nessa situação de falar assim, poxa, eu não sei o que está acontecendo. Porque o que acontece é uma coisa estranha. Quando ele é pequeno, ele tem lucro. Quando ele é médio, o lucro some. Porque ele começa a ter toda essa questão da ineficiência, as torneiras ficam abertas, né? E aí ele perde totalmente o controle. Porque quando ainda é pequeno, ele tem o financeiro na mão, ele consegue coordenar. Quando essa empresa já toma uma robustez, ele perde essa mão. E aí ele nem sabe o que está sendo comprado, onde está sendo gasto, muitos desvios. Né? Tanto desvio financeiro quanto desvio de produtos, sim, que isso também vai seu controle de tudo. De né? tudo. Então isso acaba sendo muito grande. E aí também tem muito essa questão da questão de não se avaliar riscos ou tomadas de decisão, aquela economia burra, porca que a gente fala, tanto de uma questão de risco. É muito comum, por exemplo, a gente ver empresas achando que estão fazendo uma baita economia, trabalhando com situações sem nota ou com situações aí, vamos falar na parte de RH, que é principalmente onde eu atuo, né? Departamento pessoal, parte trabalhista, que não tem um compliance, não segue toda a legislação trabalhista. E aí, de repente, vem processos, vem fiscalização, vem situações que tomam uma multa que às vezes acaba com o negócio, né? É muito comum a gente ver situações com clientes nossos que muitas vezes vêm recorrer à consultoria tributária, e a gente trabalha muito em parceria também com advogados com isso, porque, nossa, chegou lá um fiscal, detectou N situações e eu tenho multas de milhões. Milhões. A gente vê aí situações de clientes nossos com 30, 40, 50, 200 milhões em termos de multa. E ele fala, meu Deus do céu, não tenho dinheiro para pagar isso. Né? Então, é uma situação que, às vezes... O que eu estou querendo dizer? Sim, eu sei que a carga tributária no Brasil... É alta, é uma das maiores do mundo. Isso é complicado para os empresários. Sou empresário, então sei como é que tudo isso funciona. Então, não estou falando simplesmente como um especialista técnico, né? Estou falando de alguém que sente na pele também essa situação, né? Mas existem formas de você falar com um bom contador, ter uma boa assessoria contábil, um advogado tributário, uma boa consultoria tributária para fazer todo esse planejamento e arrumar meios de que você consiga. Um exemplo, quer ver? Onde eu vou trazer um exemplo prático aqui, que é uma situação por falta de informação, eu acabo jogando dinheiro fora, tá? Imagina o seguinte, eu compro um monte de coisa, tá? E não compro com nota fiscal, não compro, tá? Eu não estou nem falando de compra de produto, às vezes compras gerais, assim, vou lá, compro, e isso sai do meu caixa, mas eu não mando a nota fiscal, eu não tenho essa preocupação de mandar a nota fiscal para o meu contador, tá certo? O que acontece? Vamos falar que uma empresa séria, tudo que eu vendo com nota, tá certo? Beleza. E por uma questão de displicência, eu não mando as notas de compras, algumas coisas. Muito pequeno, muito né? Comprou um negócio, não tá bom, não precisa e tal. Né? Beleza. Isso eu tô falando de situações reais que a gente vive nos nossos clientes hoje, tá? Então o que acontece? A contabilidade chega e fala assim, legal, você vendeu 10 milhões, tá? Quanto que você gastou? Gastou 8, certo? Então você teve 2 milhões de lucro, você teve 20% de lucro, tá? Aí ela fala o seguinte, bom, com o faturamento que você tem, tal, com a lucratividade que você tem, é bom que você fique no lucro presumido. O que é o lucro presumido? Lucro real e lucro presumido, né? Os sistemas tributários.
O lucro presumido, o governo, através de uma tabela, diz, olha, eu presumo que a sua empresa está tendo um lucro de 12%. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai cobrar os impostos baseado em 12% de lucro. Se você está tendo 20%, ótimo, porque você acaba tendo 8% sem pagar imposto. Ok? E totalmente legal isso, tá? É um regime tributário. Só que no fim, quando você olha o seu financeiro, você olha e fala assim, nossa, eu estou tendo 5% de lucro. Por quê? Porque eu não informei a contabilidade de tudo que eu gastei. Se a contabilidade tivesse toda essa informação, ela poderia olhar e falar assim, cara, você está tendo 5%. Não faz sentido você pagar imposto por 12%. Vamos mudar o seu regime tributário de lucro presumido para lucro real, porque aí você vai pagar sobre 5% e não mais sobre 12%. Só que o próprio contador gera lá o balanço, uma série de coisas, e vem mostrar para você, olha só, cara, você teve 20% de lucro, tá pagando sobre 12%, tirou 8% de lucro sem pagar imposto. Olha, ainda tá, né, tirando um 10 ali o contador. Aí você olha na conta e fala assim, cadê o dinheiro? A gente tem uma parceria com o escritório de advocacia tributária. A gente, no final do ano passado, a gente fez uma análise em conjunto de um cliente. Ele, em um ano, ele pagou 14 milhões de reais em impostos indevido. Coisa, né? Simplesmente, se ele tivesse mudado o regime dele de lucro presumido para lucro real, ele teria economizado 14 milhões em impostos. E Wilson, o que eu vejo que são muito pequenos problemas, mas uma resistência muito grande das empresas em terem alguém para fazer essa contabilidade e para ver de uma nova forma, olhar para o financeiro de uma nova forma. Principalmente porque às vezes as empresas que elas estão crescendo, é muito aquilo, preciso de alguém para tomar conta do meu financeiro. Porque eu não estou dando mais conta, eu prefiro ficar na área comercial. Quem vem para o meu financeiro? Chama a Marcele é gente boa, a Marcele é esperta, deixa a Marcele fazer. E para tirar essa Marcele, colocar alguém que realmente entenda, tem muita resistência ainda, né? Por que isso? Vou falar situações clássicas, né? Eu tenho uma história que eu conto que eu acho que exemplifica muito isso, né? Porque isso não é uma situação que é construída em 10, 15, 20 anos na história da empresa, né? E que normalmente pega muito numa fase que a empresa não digo lucrando, mas tem aumentado o faturamento, né? Sim, que é quando tudo começa a se perder. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo real, só um dado real, e aí eu vou contar um exemplo fictício, tá certo? Olha só, um cliente nosso era uma empresa de segurança, portaria, limpeza e tal. Aí ele fala assim, Wilson, me fala uma coisa, como que hoje que eu tenho 500 funcionários, e vamos pensar, quando a gente fala de prestação de serviço, eu ganho um percentual em cada mão de obra alocada. Então, quanto mais gente alocado, maior é o meu faturamento, mais lucratividade eu tenho, certo? Hoje eu tenho 500 e poucos colaboradores, né? Isso já faz alguns anos. Eu opero com prejuízo, eu preciso recorrer a banco para pagar as contas do mês. Quando eu tinha 50, 100 colaboradores, cara, eu tinha uma lucratividade muito bacana. Eu tinha carro zero, comprei minha casa, comprei casa na praia, comprei meu sítio, quando eu era teoricamente pequeno. Agora que eu sou 10, 5 vezes maior, cara, eu vou no banco. Como que pode? Tá? Então, vamos entender essa situação, que é uma situação real, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu vou pegar um case aqui até de uma situação de uma amiga minha, onde minha mãe morava. Tá? Ela morava em frente a um condomínio muito grande. O que ela teve a ideia? Vou montar um mercadinho na garagem da minha casa. Certo? Então, o que acontece com isso? É só ela que trabalhava nesse mercadinho, ela ia num atacadista, comprava, a casa era dela, não pagava aluguel, a conta de luz já estava misturada com a conta de luz da casa, ela morava na casa, só perdeu a garagem, certo? Então, o que acontece? Aquilo que ela tinha
de lucro, né? Aquilo que ela tinha de margem dentro do produto era praticamente tudo lucro para ela. Né? Então, ótimo. Aí o que ela fez? Aí ela viu que começou a ter demanda, aí ela fez o seguinte, aí ela se mudou para uma outra casa, alugou uma casa, né? A parte de baixo inteira virou o mercado e a parte de cima estoque. Só que aí já começou a aumentar os custos dela, porque agora ela tinha que pagar aluguel, uma série de coisas. Isso aumentou. Aí ela foi na outra esquina, tinha um salão comercial, alugou o salão comercial. Aí ela já não dava mais conta, ela contratou um funcionário. Aí o que acontece? Então aquilo que quando eu era pequeno eu não tinha gasto nenhum, que era só comprar o produto e pôr lá e o que vinha era lucro, agora não. Agora o meu lucro começa a ser compartilhado para pagar essas despesas. Agora eu tenho um aluguel de um salão comercial. Quando estava na garagem da minha casa, eu não vendia com nota, era um negócio, né, muito informal. Agora eu já vendo com nota, agora tem isso, agora tem aquilo, né? Já tenho funcionário, já tenho que me preocupar com férias, 13º, fundo de garantia, uma série de coisas. E aí ele não sabe lidar com essa situação, tá certo? De maiores gastos. Por isso que quanto mais a empresa vai crescendo, mais gastos vão tendo. Sim. E aí ele acha que ele pode ainda precificar igual aquilo quando ele na garagem, né? Falando sobre a situação do financeiro, porque eu uso muito esse exemplo do mercadinho. Imagine que sou eu lá no mercadinho. Se eu preciso sair, né, quando eu estou lá na minha garagem, o que eu faço? Ô, esposa, fica aqui no caixa, porque é uma pessoa de confiança, né? Quando eu tenho já aquele funcionário, o que eu penso? Precisa ser um funcionário de confiança. Sim. Eu não estou preocupado quanto ele é uma pessoa competente, até porque o meu salão comercial é um salão ainda pequeno. Então, visualmente, a gôndola está vazia, vou lá, pego. Então, eu preciso de uma pessoa que seja proativa e que seja de confiança. Porque eu não tenho controles no meu caixa, então eu tenho que ser uma pessoa de confiança para não me roubar no caixa, para quando eu saio e que não me roube produto, certo? Agora imagina o seguinte, imagina que esse meu mercado foi crescendo e virou um pão de açúcar. Virou um grande mercado. Então eu entro, um mercado gigante, tá certo? Eu olho lá, tem 50, 70 caixas. Eu não consigo 70 pessoas de confiança, não... Só que aí a minha estrutura é totalmente diferente. Aí como é que eu faço? Eu preciso ter processo para garantir isso, preciso ter não sei o quê, eu preciso ter uma análise de custo muito forte, mas a mentalidade do empresário ainda pensa daquele jeito lá do começo. Porque na cabeça dele era o quê? Cara, era só ter força de vontade, vender e tava tudo certo. Não é mais. Quando é pequeno, tudo bem. Força de vontade e venda te faz lucro, porque você tem pouco gasto. Quando você já é grande, não é só isso. Você precisa administrar mais. E aí é onde você precisa ter todas essas ferramentas financeiras. Mas a gente ainda, o empresário que se forja nessa dificuldade do início, achando que é só vender, né? Ok, ele acha que o resto da vida, independente do tamanho da empresa dele, a questão é só vender. Não, não é só vender. Porque aí quando eu estou falando de um grande mercado, aí eu já tenho não sei quantos funcionários, aí eu já tenho que ter turno, aí eu tenho que ter sistema para controlar isso, aí eu já tenho o profissional de TI, aí eu preciso de uma pessoa ou várias pessoas de RH, porque tem que contratar, tem que demitir, tem que treinar, tem que não sei o quê. Ou seja, a minha estrutura começa a ter necessidades muito grandes. E aí eu preciso pôr no meu custo, a hora que eu vendo aquela bolacha no meu mercado, tem que pagar salário do RH, pagar salário do financeiro, pagar o TI, o cara do TI, o sistema que roda, o não sei o que lá. E aí ele não sabe fazer essa formação de preço. E então ele ainda está enraizado que
é ter preço competitivo, que isso ele podia ter quando ele era pequenininho, porque era só para ele ter a renda dele, né? Ele falou, não pago aluguel, não pago luz, não pago água, não pago nada. E sou eu aqui, ganhando um salário, tirando um salário, uma lucratividade, que é o meu salário, tá tudo certo. Quando ele leva essa mentalidade, então ele não quer saber do financeiro. E aí, de novo, entra aquela questão. O que importa é eu ter gente de confiança no financeiro. Eu preciso que a pessoa que hoje está no meu financeiro seja uma pessoa de confiança, que na hora que ela for pagar as contas, ela não me rouba. E acha que isso é a fórmula mágica. Não é. Não é. Até um certo ponto... Sustenta, mas ok. depois... A partir dali... Não dá mais. Não dá mais, né? A forma de administrar essa empresa é totalmente diferente. Mas eu ainda estou com a mentalidade. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer um trabalho numa empresa, um funcionário falou assim, o problema da nossa empresa é que ela, assim, ela é um corpo de elefante com perna de formiga. Que é exatamente isso que ele quis relatar. A empresa é grande, mas ela pensa de forma pequena. É as perninhas de formiga, né? A administração ainda tem um pensamento quando eu era lá na minha garagem. Sim, e eu acho que foi muito legal trazer esse exemplo do supermercado e tudo mais, porque outro ponto que eu queria entrar, que eu vejo muito, todo mundo que eu conheço que tem empresa familiar, empresa de pequeno e médio porte, e que acaba acontecendo, e você já deve ter visto muito, é assim, eu tenho uma empresa, eu cuido da minha empresa, eu pago quem eu tenho que pagar, e eu vou gastando, tendo meus gastos pessoais conforme o que sobra é meu e eu gasto. Eu não digo nem assim, o que sobra é meu e eu gasto, mas assim, como eu não recebo, se eu vou pagar a mensalidade da escola da minha filha e o que for aparecendo aqui, eu vou tirando dali. Isso ainda acontece muito, né? Sim, de novo. E qual é o perigo disso? Vamos lá, de novo é a mesma mentalidade. Eu abri lá minha garagem, estou vendendo, chegou no final do mês, eu repus o meu estoque, nossa, sobrou aqui 20 mil reais. Esses 20 mil reais é meu, né? Essa é a ideia, né? Esse é o meu salário, é o que a empresa lucrou. Né? E aí eu começo, a empresa vai crescendo, e aí eu começo a ver, nossa, lucrou 20, 30, 40, 50, 100, 200, é meu. Não é. Primeiro que esse dinheiro é da empresa. Sim. Se a empresa vier a um processo de falência, isso é um processo de falência fraudulento, porque esse dinheiro é da empresa, esse dinheiro não é do dono da empresa. Por isso que existe a pessoa física e a pessoa jurídica. Esse dinheiro é da pessoa jurídica. Mas eu sou o dono da empresa. Né? Posso tudo. O dinheiro é da empresa e a empresa é minha, né? Então logo é meu. Não é, porque isso também é considerado um roubo, né? um desvio. Isso que tem que deixar claro. Então, vamos pensar assim. Então, esse dinheiro é da empresa. Né? A primeira coisa que eu preciso fazer, desde o primeiro momento, é separar as minhas despesas pessoais com as despesas ou com a conta corrente da empresa. Deixar isso separado. Uma conta física... Isso. E uma empresarial. Eu vou estipular o meu salário, tá certo? Que tem que ser, que é o famoso prolabore, tá certo? O que é o prolabore? O prolabore é um valor que eu tiro o quanto eu quero. Não é nada disso. Como que se calcula o prolabore e como que deve ser operado o prolabore? Prolabore é salário. É a remuneração do sócio. Independente do quanto a empresa lucre no mês, certo? Isso, é o meu salário. Teoricamente, se a empresa está no prejuízo ou se a empresa está no lucro, o meu prolabore tem que ser pago dentro daquele valor fixo determinado. Tá? E ele precisa ser um valor de mercado. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Wilson, se um dia você sair da Quinto Elemento, vamos dizer que eu quero me aposentar. Eu não deixo de ser dono da empresa. Só não quero mais estar aqui trabalhando, tá certo? A gente vai contratar o João para ficar no seu lugar. Quanto que a gente vai pagar para o João? 10 mil reais. Quanto que tem que ser o prolabore do Wilson, então? 10 mil reais. Porque se o Wilson sair entre o João CLT, o João CLT vai ganhar 10 mil reais. Ou seja, o meu planejamento financeiro continua o mesmo.
Tá? Então essa é a fórmula de cálculo e é um valor fixo. Ah, mas poxa, a empresa lucrou 50 mil. Tá bom, eu vou tirar os meus 10, 40 vai ficar na conta. No mês seguinte, mais 40. Ah, sobrou 100. Deixa o 100 na conta, vou aplicar, vou não sei o quê, porque esse dinheiro é da empresa. Quando eu faço meu fechamento fiscal anual, né, o ano fiscal, aí eu vou olhar quanto que deu de lucro. Ah, deu 1 milhão de lucro. Legal. Aí existe todo o processo técnico, contábil ali, que fala assim, então nós vamos distribuir para os sócios 500 mil. E aí, conforme as cotas dos sócios, eu distribuo a parte de cada um e 500 mil vai ficar no caixa, né? Então aí eu faço essa entrada no caixa, isso vai aumentar o meu capital social, uma série de coisas, tá certo? Então a gente precisa separar muito essa questão, né? Eu lembro que há uns 6, 7 anos atrás eu fiz uma palestra para advogados, né? Quem era profissional liberal, né? E aí eu trouxe esse exemplo. Poxa, eu ganhei uma causa, né? Advogado trabalha muito com isso, né? Ganha uma causa e aí vem aquele valor todo, né? Nossa, ganhei uma causa aqui, legal, um baita de um dinheiro. Troco de carro e vou para Disney. Eu gastei todo o dinheiro daquela causa, né? E se bobear, gastei até mais, porque eu passei tudo no cartão de crédito e quando eu volto, tô todo endividado. O mês que vem, eu tenho uma outra causa ganha? Não. Como é que eu pago? Não. Então eu preciso viver com aquele salário fixo. Nossa, ganhei uma causa, entrou uma bolada. A bolada é do escritório, mesmo que o escritório seja só eu e eu trabalho na minha casa. Esse dinheiro é da empresa. Então a gente tem que fazer muito bem essa separação. Até falando sobre gestão financeira o que é? Eu ter um bom planejamento financeiro e cumprir esse planejamento. Então, para que eu tenha um planejamento, eu preciso, imaginando agora eu como um gerente financeiro, eu preciso saber, tá, o sócio vai tirar quanto? O sócio vai tirar esse X fixo. Tá planejado, todo mês é aquele fixo. Não dá para eu também, como gerente financeiro, ficar pensando, e aí, quanto será que o sócio da empresa vai gastar esse mês? Será que ele vai gastar 200 mil, 300 mil, 500 mil? Ele vai gastar 1 milhão? Não sei. Como é que eu faço planejamento? Como é que eu faço gestão disso? A hora que aparece o cartão de crédito do cara que eu tenho que pagar na conta jurídica, que inclusive é ilegal esse processo, tá? Não pode ser feito, a lei não autoriza esse tipo de pagamento, tá? Mas a gente sabe que acontece. Como é que eu sei? Cara, tudo isso que o cara gastou, eu não consigo ter previsão de fluxo de caixa, capital de giro, uma série de coisas. Isso mata o financeiro. Isso parece brincadeira, mas não é, gente, não é, tá? Você acha que as pessoas têm preguiça de pensar sobre o financeiro da empresa? Sim. Porque, assim, não é um assunto... É muito mais legal você falar sobre qualquer outra coisa, não sobre finanças e custos, gastos, despesas e tudo mais. O brasileiro ainda tem preguiça de falar sobre? E entra naqueles gatilhos que a gente tem muito pessoalmente falando. Eu trabalhei, eu mereço. Putz, hoje o dia foi puxado, eu vou pedir um iFood. Sim. Isso, o empresário tem essa mentalidade, essa mesma mentalidade? Tem. O que acontece? O brasileiro, ele é um povo muito emocional. Demais, até. Então, a tratativa do brasileiro com relação ao dinheiro é uma tratativa emocional, né? E com os empresários não é diferente. Então, assim, até olhando por esse viés, o empresário, ele gosta de ver faturamento, porque faturamento é dinheiro entrando. Então aquilo dá uma energia boa, né? Nossa, faturamos 10 milhões, faturamos 20 milhões, batemos a meta, tal. Cara, tem que olhar o quanto gastou, olhar lá a conta de não sei o quê, e aí gastou, a conta tá no vermelho, vai ter que pegar empréstimo. Isso eu não quero. Que é os nossos... Isso é culpa do meu vendedor que não bateu a meta. Não é culpa minha que gastei o que eu não podia. Exatamente isso. Aí entra aquilo, né? Busca do prazer e fuga da dor. Sim. Né?
até pela característica, falando de perfil, né, a gente usa a metodologia DISC, 70% dos empresários, gestores no Brasil, isso é uma pesquisa feita, são perfis dominantes e influentes, que são os perfis extrovertidos. Então entra tubarão, muito, né? o tubarão e o águia. Então eles têm muito, o águia principalmente, né? Ele vai muito nessa questão da busca do prazer. São perfis que não querem saber do dinheiro. Quem quer saber de controle financeiro é o S e o D, o S e o C, na verdade, né? Que é o gato e o lobo, né? Então, o perfil de empresário e de gestor no Brasil não é um perfil que gosta de ficar olhando, montando planilha, né? Fazendo análise, fazendo... Não, vamos para cima, vamos fazer, vamos não sei o quê, né? Então, e aí quando sabe que a situação não tá legal, também não quero nem saber. Foge. Vou dizer, 90% das empresas que a gente presta consultoria, os empresários fogem do financeiro. E eles nem querem, eles nem cobram. Às vezes o gestor financeiro quer montar relatórios, quer montar indicadores. Não, eu não quero saber. Um dos nossos primeiros clientes, né? Ele, numa conversa, ele falou assim, não, minha empresa está tendo dificuldade com lucratividade por causa dos impostos. Os impostos são gigantes. E são, tá bom. Aí eu falei assim, você quer saber quanto que você perde de dinheiro com a sua operação, com coisa que some no seu estoque? Ele falou, não, eu não quero saber. Eu falei assim, eu posso te dizer que isso é muito mais do que os impostos que você paga. Ele falou assim, eu imagino, mas eu não quero saber. Então, o empresário, ele foge desse assunto. Ele sabe que a coisa não tá boa, ele sabe que ele gasta, ele sabe que não tem controle, ele sabe que isso... É a mesma mentalidade que a maioria das pessoas tem com o planejamento financeiro. Financeiro pessoal. Com a saúde, coisa, né? Inclusive. Sim. Né? Minha avó fala assim, quem fica indo no médico, quem procura acha. Eu só vou descobrir que eu tô doente se eu for no médico. Isso Todo mundo tem um velhinho na família que não quer ir ao médico de jeito nenhum. Isso aí. Aí o que acontece? Eu só vou no médico o quê? Na hora que eu já tô muito ruim. Né? Já tá indo. Aí às vezes eu já tô numa situação de doença que já tá numa fase já avançada, onde a cura é muito difícil. É a mesma coisa que acontece com as empresas. Várias empresas chegam aqui falando, pelo amor de Deus, eu preciso de consultoria. Por quê? Porque eu tô à beira da falência. Cara... Às vezes não dá para salvar, entendeu? Sim. A gente só é consultor, a gente não é mágico, a gente não é Jesus, né? Uhum. Porque a gente não faz mágica nem milagre, isso é com outro departamento, a gente só sabe trabalhar, né? Então, às vezes acontece isso, quando já é tarde demais, porque eu não quero saber, não quero saber. Quando bate o desespero... E o problema é não querer saber e não querer pagar alguém que queira. Exatamente que saiba, isso. Né? Exatamente isso. Eu acho que é o principal. Ou às vezes, sim, ou às vezes eu até tenho a pessoa que quer saber, que é o gerente financeiro, né? E ele faz isso e ele vai mostrar e ele não quero saber. Então ele tá até pagando, a pessoa faz, mas não adianta só esse gerente financeiro saber, né? Semana retrasada, a gente foi almoçar, meu sócio, Elias, né? A gente foi almoçar com um consultor financeiro e ele teve uma passagem numa empresa que faliu, né? E ele falou, cara, eu fiquei 1 ano e meio falando pro dono da empresa, cara, você vai falir, cara, não sei o quê, cara, não sei o que lá. E ele investindo dinheiro em expansão, investindo dinheiro, cara, para com isso, entendeu? Tanto que chegou num momento que ele falou assim, bom, é mais uma questão de tempo para essa empresa quebrar, né? Aí ele tinha muito essa visão, mas o dono não queria saber. Ele falou, não, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Ele chegou e falou assim, vamos combinar o seguinte, você pode me mandar embora? Porque eu quero sair da empresa enquanto a empresa tem condições de pagar minha rescisão. Não, mas como assim? Não sei o quê. Aí passou 2 meses, 3 meses, ele foi desligado, né? Conseguiu fazer esse acordo, pagou. 6 meses depois a empresa estava fechada. E vou dizer que
todo mundo que estava lá no fechamento da empresa não recebeu as suas rescisões. Falência, né? Foi a falência. Faliu. Entendeu? Então é isso. Às vezes o financeiro até sabe, mas o empresário não e não quer saber e acaba pagando um preço muito alto por não querer saber. Sim, porque perde tudo, principalmente credibilidade, né? Sim, exatamente isso. Então tem essa questão que a gente falou, né? É os sistemas emocionais, né? Os nossos sistemas biológicos, né? Busca do prazer, fuga da dor. Então eu quero saber do faturamento. Com comercial é mais legal lidar. Eu vou ter contato com gente, vou falar com cliente, vou falar do produto. Tem uma questão que os empresários brasileiros são muito apaixonados pelas suas empresas, pelos seus produtos, né? Então vai lá, fala do produto, fala de não sei o quê. Normalmente são muito conhecedores técnicos do produto, né? Então eu falo, quem tem uma empresa se orgulham muito, né? Uma empresa de construção civil, não é o administrador que é o dono. É um engenheiro. Sim. Uma clínica, é o médico que é o dono, não é um administrador. Então ele sabe muito, né, do serviço, do produto, então ele vai lá falar e aí faz uma venda. Nossa, fiz uma venda de 1 milhão, fiz uma venda disso. Legal, isso é a parte boa. Olhar o financeiro, pô, coisa chata. Já dá aquela dor de despesa, cabeça, aquela ansiedade, o coração às vezes palpita, né? Assim como ele também não quer falar de RH. Ai, falar de gente, falar de pessoas, nossa, daí dá trabalho. De processo. Ai, vai engessar, vai não sei o quê. Eu tava assistindo o podcast com o Vinícius, que você fez com o Vinícius, e ele falou de um case, de uma empresa que queria aumentar o faturamento e tava pensando em comprar máquinas. Sendo que as máquinas que tinham atingiam, acho que 30% da capacidade. Então ele poderia aumentar sem ter que comprar nada. Isso até falando o que você falou. Ah, eu faço um monte de investimento desnecessário, né? Pra quê, né? Um risco à toa, entendeu? Não, se eu trabalhar com a performance. Isso é bem colocado. Outra coisa que também existe muito, que a gente estava conversando com uma contabilidade, ela passou, é a questão de demitir clientes. Às vezes a gente pega empresa que tem tanto cliente, assim, tanto naquela fúria de eu preciso vender, eu preciso fechar, eu preciso estar em dia, que você vende uma coisa, um serviço tão mais ou menos, tão sem lucro, que você arrisca a sua credibilidade, não ganha dinheiro e fica refém de uma coisa que não te agrega em nada, né? Eu vou responder isso também de novo por duas vertentes aqui, né? Primeiro, falar de um exemplo. A gente fez um trabalho uma vez numa clínica de... Era uma clínica, mas era uma empresa de segurança, medicina do trabalho, tá certo? Eles tinham 100 e tantos clientes, né, empresas, né? A gente descobriu que 80% dos contratos que eles tinham davam prejuízo, tá? 80% deles davam prejuízo. Aí o que a gente começou a fazer? Olha, então todos esses seus clientes, o preço foi mal formulado, que você está operando com prejuízo, né? Então você precisa, falando para a área comercial, precisa fazer uma renegociação. Então, aqueles que não aceitaram a renegociação é a questão. Eu vou demitir o cliente porque financeiramente não faz sentido para nós, né? Essa é uma vertente. Tem a outra vertente que é exatamente um pouco do que você entrou. O cliente tem a minha cara, né? Sim. É um cliente, por exemplo, contabilidade. Poxa, minha contabilidade quer fazer um trabalho sério, quer não sei o quê. Ah, o cliente quer fazer tudo errado, não sei o quê. Putz, se eu entrar nessa onda dele, eu começo me queimar no mercado. É a imagem da minha empresa. Uma imagem né? que você demorou 10, 15 anos para construir, você vai perder a troco de... Então, por essa falta de afinidade entre a empresa e o cliente, né, vale mais a pena demitir o cliente, é exatamente isso. Por exemplo, a gente aqui tem, por mais que a gente tenha consultoria, né, na área financeira, na área de marketing, jurídico, trabalhista, tributário, departamento pessoal, LGPD, enfim, mas a nossa veia de RH é muito forte. Né? Tem o consultoria de processos, que é extremamente técnico, né? O Vinícius, que você acabou de falar, que tem o podcast com ele, engenheiro, mecânico, né? Totalmente técnico. A nossa veia de RH, de gestão de pessoas, é muito forte. Então, às vezes, a gente se depara com alguns clientes que, assim,
tem práticas abusivas com relação às tratativas com os colaboradores, né? Tanto abusiva numa situação de tratativa mesmo, né? De desrespeito e uma série de coisas, ou que esperam que a gente faça manobras para lesar esses colaboradores, tá certo? A gente não aceita. A gente demite o cliente porque isso vai contra os nossos valores. Entendeu? E aí o que acontece? O que a gente percebe? Esse tipo de cliente a gente vai querer prestar consultoria, querer fazer as coisas da forma correta, com processo de compliance e tudo mais. Ele amarra, ele não deixa, ele é contra, e aí a gente passa lá 3, 4, 5, 6 meses, um ano, e o que você conseguiu efetivamente mudar dentro do contexto empresarial? E daí esse cliente Nada. vai chegar para outra pessoa e vai falar, mas eu chamei, aqui não foi, aqui não ficou rolou. aqui um ano, não fizeram nada. Lógico, ele não deixou, ele não deu espaço, no fim, porque isso é uma das coisas que acontecem muito. Cabe a empresa, a prestadora de serviço, ver isso. Sim. Porque quem está contratando nunca vai falar, eu contratei, tentou, mas eu não deixei. O pessoal lá é muito bom, veio aqui querendo fazer um monte de coisa, eu que não deixei. E a minha empresa está no buraco hoje porque eu que não deixei. Não foi por quê? Porque se dependesse dele, estava lucrando milhões. Exatamente. Não, ele vai jogar a culpa no outro. Né? E isso é uma coisa. Falta isso dentro das empresas, a gente tem maturidade. A gente tem muito contato com consultores, né? Com empresas de consultoria, que são amigos, parceiros, uma série de coisas. E isso é muito normal no meio de consultoria. A gente fala assim, qual é o maior sabotador da empresa? É o empresário por essa mentalidade, muitas vezes ainda enraizada, que a gente falou lá de quando ele era pequeno, de não sei o quê e tudo mais. E ele começa a sabotar. Então, numa situação dessa, é melhor eu demitir o cliente antes de que você seja julgado, né, numa situação de incompetente, porque você acabou entrando nessa onda dele. Você, como prestador de serviço, você precisa ter a liderança da situação. Porque imagina o seguinte, se eu estou contratando uma pessoa para fazer um trabalho para mim, é porque ou eu não sei ou eu não posso fazer. Então eu devo escolher o melhor profissional possível e confiar que ele vai fazer o trabalho certo, tenho que gerenciar, tenho que acompanhar, perfeito. Mas não adianta eu chamar um pedreiro para construir a minha casa e um engenheiro civil e um arquiteto e não sei o quê e falar assim, não, vocês não sabem de nada. Quem sabe sou eu. Vocês vão fazer assim, você tem que fazer isso, o desenho, a planta, não sei o quê, tem que assentar o bloco, tem que... Peraí, eles são os profissionais, né? Ou eu vou lá no dentista... Não é esse dente que você vai arrancar. Não é assim não. Não é assim que você vai arrancar. Não é com esse material. Entendeu? É o velhinho teimoso que não quer ir no médico quando vai, quer falar o que tem que fazer, né? Exatamente. Então, é essa situação. Se for para debater, se for para discutir, se for para ficar indo contra tudo, nem contrata o profissional, né? No caso de consultoria, vai para falência sozinho, não precisa ficar inventando com ninguém, né, para depois ter um culpado. Então tem essa situação. Então essa questão da contabilidade é muito, muito real. E até pensando, de novo, aquela mentalidade velha, tá? E eu falo muito isso em lives, em podcasts, em uma série de coisas que é isso. A gente ainda tem uma cultura, a gente ainda quer administrar as nossas empresas com a mesma metodologia da década de 80. Essa é uma grande realidade brasileira, né? O que é essa metodologia da década de 80? A partir dos anos 90, com o Collor, que houve a abertura do mercado, né? Então a gente começou a poder ter produtos importados, marcas estrangeiras. Até então a gente tinha um mercado fechado dentro do Brasil, até 1990. Então era assim, é o que eu falo, você ia no mercado... o sabão em pó era Omo, não tinha outro, se tinha era um outro muito ralé, né? O iogurte era o Danone, né? A palha de aço era Bombril, né? O leite fermentado era o Yakult. Por isso que essas marcas, né, se tornaram sinônimos de produto. Não era porque... É porque só tinha ele. Então, por isso que eu já ia no mercado para comprar Danone, para comprar Bombril, para comprar isso. Nossa, o pessoal hoje fala assim, nossa, porque era o produto, né? A marca era sinônimo de produto. Lógico, só tinha ele.
Era mais por uma Tinha situação nem de graça. escassez do Não, que tinha qualquer nem outra graça. coisa, né? Então, não é mais assim. Sim. Então, o que isso quer dizer? Cara, eu chegava no mercado, ou era o Danone de morango, ou era tomar água, você escolhe. Hoje não, hoje você tem não sei quantas marcas, não tem não sei quantos sabores. Então o cliente começa agora a escolher mais. Sim. Então o mercado se torna mais competitivo. Então eu preciso ter mais gestão financeira, porque antes, cara, ou você compra o Danone ou você compra nada, então ou você paga o que eu quero ou você fica sem nada. Então com isso, né, eu tinha uma margem maior. E se eu estou fazendo um monte de caca na minha gestão, tudo bem, eu estou jogando um monte de dinheiro fora, mas ainda sobra um monte de dinheiro. Agora, com as concorrências mais apertadas, as minhas margens estão mais apertadas. Então, o que eu jogo fora, eu estou jogando fora meu lucro. Por isso que 80% das empresas do Brasil não tem lucro, porque elas jogam os lucros dela fora. Sim. Né? E aí o que acontece? Então, isso traz uma competitividade, traz uma série de coisas. E conforme eu vou podendo experimentar outras coisas, sabendo que tem outras possibilidades, a gente começa um movimento, né, no mercado de nichos. Ah, não, eu gosto do iogurte, um exemplo. Eu gosto do iogurte de frutas lá, de banana, mamão, não sei o quê. Então, o meu público-alvo, se eu sou um fabricante de iogurte, não, o meu iogurte tem que ser sem açúcar. Ah, não, o meu iogurte eu quero com whey protein. Entre os diferenciais, né? Ah, eu não tenho condições de comprar um iogurte, tá? Então eu vou comprar uma bebida láctea. Então, assim, a gente começou a nichar muito o mercado, porque eu tenho uma infinidade de possibilidades. Então, com isso, eu crio no mercado a situação de que eu tenho as pessoas com A, com B, com C, com D, com E. Então, cada vez mais, eu preciso pôr o meu diferencial empresarial pro nicho certo de pessoas. Então, assim, a minha contabilidade é uma contabilidade muito séria, muito não sei o quê, eu quero clientes assim, clientes que... Legal, então eu vou prestar um bom serviço para o cliente que também pensa assim. Eu sou aquele contador Trabalhar a credibilidade. Hoje a credibilidade... Não, eu sou aquele contador meio meia boca, que faço as coisas meio de qualquer jeito. Se o cliente pedir tal coisa, eu vou fazer o que ele Beleza, me pediu. vai ter público para você, não tem problema. Só que o problema é que assim, eu contador meia boca, vou ter um cliente que espera uma precisão, uma exatidão, eu vou prestar um serviço ruim, tá certo? Só que o inverso também é uma verdade. Eu quero fazer um serviço excelente, mas o meu cliente quer um serviço meia boca, ele vai falar que eu não sirvo. Sim. Para ele eu sou um incompetente. Esse contador fica me ligando, fica exigindo nota, fica exigindo não sei o quê, e fica não sei o quê. Cara, dá um jeito aí, se vira. Ser dono do meu negócio por mim, do meu Exatamente dinheiro, isso, né? já ouvimos coisas assim, né? Então o que acontece? Ele vai falar que você não é bom, então tem que ter esse casamento. Sim. Eu faço um serviço A e o cara espera A. O outro faz B e ele espera B. Aí a coisa flui muito bem, né? E uma coisa que eu queria perguntar, né? Dentro de todas as empresas que a Quinto Elemento já atuou e tudo mais. Hoje o problema é não ter dinheiro ou não saber administrar o dinheiro? Não saber administrar o dinheiro. Eu pergunto isso muito porque acontece pessoalmente. Quem nunca olhou e falou, gente, mas não é possível que com um salário tal eu não possa fazer coisa tal? Por falta de administração. Por falta de Por não ver administração. os detalhes. É a maior parte do que a gente encontra. Sim. Tem dinheiro, pode ter lucro, mas não sabe administrar. O grande não problema sabe é isso. As empresas torram dinheiro, elas gastam dinheiro, elas jogam dinheiro fora de uma forma absurda, né? Até foi ontem, conversando com uma outra consultoria, né? A gente falou assim, então, mas olha como é que joga dinheiro fora, não sei o que lá. Eu falei assim, eu sei disso. E eu sou muito sincero com os nossos clientes, né? Nesse processo, ou quando estamos num processo de vendas, né? Eu falo assim, cara, você vai querer esse tipo de serviço? Você vai jogar dinheiro fora. Mas tudo bem, se você for jogar, a minha lixeira tá aqui. Tá aberta. Se for para jogar fora, joga no meu lixo, cara. Não vai jogar no lixo de outro, não, né? Pode jogar no meu que eu aceito.
As empresas jogam muito dinheiro fora, entendeu? Então, assim, são coisas até assim, por isso não tem controle. Cara, eu compro material estraga, entendeu? Principalmente ramo alimentício, o produto estraga, aí eu tenho que pagar o descarte, entendeu? E coisas porque uma empresa do ramo pet que a gente prestou serviços, a gente foi fazer um levantamento de estoque. Sabe aqueles tapetes para pet fazer xixi? Uhum. Então, ele tinha um estoque para 20 anos. Só que é um produto que se degrada. Exatamente isso. Mas, gente, para que serve eu ter 20 anos de estoque de um produto? Quanto dinheiro está nesse estoque que poderia estar na minha conta? Primeira coisa. Então, eu estar super estocado é falta de dinheiro no meu caixa. Uhum. E aí o empresário se orgulha, né? Porque ele entra no galpão, olha o meu estoque, aquela história da busca do prazer, né? E aí ele vê... E a aprovação, né? Mostrar. É exatamente isso. Trabalhar o ego Mas quando você também, tem né? dinheiro na conta, nada, tô pegando dinheiro Um banco. no banco, entendeu? E aí eu tenho um super estoque, que é dinheiro parado. Segundo, 20 anos, desculpa, daqui 2, 3 aquele produto nem serve mais. Até a forma... que a gente falou, o empresário não gosta muito de administrar pessoas. Aí eu trato os meus funcionários daquele jeito. Você acha que o funcionário vai ter cuidado com todos esses produtos? Manipulando lá, e põe para cá e põe para lá, e faz não sei o que, quebrou, jogou fora, estragou, rasgou a caixa, que se dane. E aí eu começo a ter perdas, até no próprio processo mesmo, né? Que não é bem cuidado, né? Uhum. E aí vai. Olha, falando de situações reais, a gente foi fazer um trabalho uma vez numa metalúrgica, eles tinham alguns milhões em dívidas, né? E aí eles chegaram, um dos filhos, né, falou assim, então, você tá vendo aqueles dois, foi com a gente até o portão da empresa, falou assim, tá vendo aqueles 2 galpões ali? São 2 galpões alugados. Né? Legal. E aí, né? Só tem máquina antiga guardada lá. Meu pai vai nos leilões e arremata tudo quanto é máquina, né, para o ramo metalúrgico, que é sucata, e armazena nesses galpões. Então ele gasta uma fortuna de dinheiro com leilão para pôr as máquinas ali pegando poeira, né? Num galpão que ele Num também galpão paga, e é que ele caro. está pagando aluguel. Aí ele falou, agora vamos entrar. Beleza. Aí ele foi lá no depósito, um monte de chapa de ferro lá, né? De metal lá. Vê esses metais? Eu tenho mais ou menos aqui uns 4 milhões de metal aqui, né? De ferro, aço lá e tal, né? Que não serve para nós. Por quê? Eles forneciam peças para o ramo automobilístico. E aí tem uma certa dureza lá, né? Então aquele aço precisava ser duro num grau X. Aquele aço era um aço mais mole. Então ele não servia para a fabricação das peças. Serve para outras coisas. Então eles poderiam pegar todo aquele estoque e vender para uma outra. Compramos errado. Tá bom, compramos errado e eu posso revender para outro, né? E recuperar pelo menos parte do dinheiro. Pagaria, assim, 70% das dívidas deles, né? Então, não deixa vender. Tá tudo isso aqui parado. Ele falou assim, isso aqui já tá há 3, 4 anos aqui parado. Então, assim, as empresas jogam dinheiro fora de forma gigantesca, entendeu? E aí, por falta de... Aí não é só uma... Enfim, o financeiro, voltando ao nosso tema, o financeiro, eu tendo uma boa área de controladoria, o controller vai mostrar através de dados tudo o que está acontecendo de falha de gestão na empresa através de dados financeiros. Então ele falou assim, tá vendo isso daqui, ó? A gente está com dinheiro parado no meu estoque, que era desnecessário com isso. Isso daqui, se tivesse no nosso bolso, numa aplicação, estaria trazendo num rendimento de tanto, uma série de coisas, né?
Então, isso já seria uma função ali do financeiro, vamos assim dizer, de munir a empresa com essas informações para tomada de decisão. Então, ali a gente já conseguiria resolver Boa muitos parte, né? muitos problemas, entendeu? Então, o financeiro pode nos ajudar. Lógico que não é só o financeiro o grande salvador da pátria, né? Porque a gente fala, muitas decisões e muitas falhas de gestão geram um excesso de gastos. Até porque o financeiro também não toma outras decisões da empresa, né? Não, e ele às vezes não tem a informação. E no próprio podcast que a gente fez com o Vinícius, imagina o seguinte, o financeiro não tem uma expertise, né, um conhecimento técnico para ir lá no chão de fábrica e falar assim, poxa, essa máquina só está produzindo 30%. Sim. Se a gente conseguir fazer essa máquina, se mudar um parâmetro, se mudar não sei o quê, se mudar o fluxo, se mudar o layout com técnicas, né, de Lean, de Six Sigma, de uma série de coisas que eu não entendo, né, só tenho um entendimento básico, né, mas aí os nossos especialistas sabem isso, poxa, eu consigo melhorar. Eu trabalhei numa empresa multinacional onde fechou um contrato global, né, todas as fábricas do mundo dessa empresa passaram por uma implantação do Lean Six Sigma. Nas unidades do Brasil, a gente conseguiu um aumento de performance das máquinas em 25%. As mesmas máquinas, tá certo? Com pouquíssimo investimento, muito mais a mudança da forma de se fazer, a gente conseguiu melhorar em 25% a performance. Com o mesmo quadro de colaboradores, com as mesmas máquinas, com o mesmo espaço, com uma série de coisas. O que isso acontece? Eu tenho uma diluição de custo fixo. Porque imagina o seguinte, o meu salário é um salário de R$1.000 e eu produzo 1.000 peças. Legal. Então, para cada peça que eu vendo, R$1 é para pagar o meu salário. Se eu conseguir produzir 2.000 peças, poxa, legal. A parte do meu salário passou a ser 50 centavos. Ou eu posso ser mais competitivo no preço, ou eu posso aumentar a minha margem de lucro. Então, agora, não adianta eu falar assim, eu vou aumentar meu faturamento comprando um outro galpão, ou alugando um outro galpão, comprando uma máquina de não sei quantos milhões, né? Eu vou pegar um empréstimo, eu vou pagar uma taxa de juros e eu vou não sei o quê. Para quê? Se eu consigo a máquina que está produzindo 30%, que pode dobrar e triplicar a produção com os mesmos gastos que eu tenho hoje, né? Eu só vou precisar de mais matéria-prima, é óbvio, mas o resto eu não tenho aumento. Então são essas coisas que aí entra essa sinergia que a gente precisa ter entre as áreas. Uma boa área de processos, uma área, né, de engenharia, né, se for uma fábrica, por exemplo, que consiga trazer essas práticas aumentando a performance da produção, trabalhando com essas técnicas de melhoria contínua. Eu conseguir fornecer para o meu comercial, falar, cara, o preço médio desse produto tem que ser R$20. Se você vender a 19, 18, você está acabando com a minha margem, está vendendo com prejuízo. Você só pode vender no máximo até isso. Né? Então o preço é 21, cara, o máximo de desconto é chegar em 20. Né? Outra coisa, falando de preço, né? Aqui pensando, né? Como que eu devo formar o preço? O preço ele é formado somente pelo financeiro ou é formado pela área comercial? Isso é uma coisa que a gente ouve muito aqui na consultoria, né? Então, como que você fala, quanto que você vende essa caneca? Eu vendo a R$10. Por quê? Porque o meu concorrente vende a 11. Mas quanto custa fabricar essa? Não sei, não tenho a menor ideia, né? Então, o que acontece? É essa questão. A formação de preço precisa ser levada em conta a situação externa? Sim. Quanto que o meu concorrente cobra, né? Por quanto é o preço do meu concorrente e o quanto as pessoas que compram caneca estão dispostas a pagar. Isso é uma informação, precisa ter ela para a composição de preço. Mas eu preciso ter toda uma análise do financeiro na formação de preço. Legal, nós vamos vender a 10, só que a gente está gastando R$10,50 para fabricar. Não faz sentido vender a 10, tá certo? Mas se eu for vender, para a gente ter lucro eu preciso vender a 12. A 12 eu não vendo porque meu concorrente da loja do lado vende a 11.
Tá bom, o que é o que o financeiro faz? Ah, não se vira, vende a 12? Não. O financeiro precisa falar o seguinte, bom, então para chegar num preço competitivo, aí eu vou ter que tornar essa fabricação em 9. De novo, análise de custo, controladoria, vai chegar e vai fazer o quê? Bom, para isso, o matéria-prima que hoje a gente está comprando a R$4, a gente vai ter que comprar R$3,50 para começar a ficar viável. Olha, compras, o nosso preço objetivo agora é R$3,50. Negocia. Ou negocia, ou desenvolve um novo fornecedor e tal, porque agora a gente precisa trabalhar com esse preço de compra de matéria-prima. Ou fábrica, a gente levantou que de cada 10 canecas fabricadas, uma é com defeito e a gente está tendo 10% de perda. A gente vai ter que melhorar essa eficiência, a gente vai ter que trabalhar com 5% de perda. Então eu começo a direcionar os outros departamentos a falar, ó, a sua parte financeira para a gente ter uma eficiência em preço é compras, o seu é esse. Ou fábrica, o seu é esse. Ou comercial, a sua margem, a sua política de descontos vai ter que estar nessa faixa. E assim eu vou direcionando as ações dos outros. O RH, a folha de pagamento não pode passar de 20% do nosso faturamento. Ou fulano. Então ele vai trazendo essas informações, municiando as áreas com essas informações, porque ele, financeiro, não faz nada no fim da... Ele não tem ação. A tomada de decisão. Ele só precisa informar e falar assim, cara, a gente precisa chegar, você precisa chegar nisso, você precisa chegar nisso, você nisso, você nisso. Como vai ser aí é individual. Aí a hora que a gente chega nisso, poxa, agora eu posso vender a 10 e a 10 eu sou competitivo. Sim. Entendeu? Com isso eu vou ter lucro, por quê? Porque está bem gerenciado os meus custos, entendeu? Então, tudo isso. Então, de novo, existe uma concorrência muito grande, né, entre financeiro e comercial? Não, é trabalhar em conjunto. Comercial, Sim. como é que está o mercado? O mercado está assim. Então, legal. Olha, eles estão me anunciando aqui um aumento de matéria-prima. A gente vai conseguir repassar isso? Ou não vai, ou não sei o quê? Não, eu acho que dá porque o concorrente também está aumentando. Legal, vamos trabalhar. Ou numa situação onde eu vou trabalhar, por exemplo, com a área de marketing, em vez de reduzir o preço, o que eu vou fazer? Eu vou agregar valor ao meu produto. E aí eu vou poder cobrar mais porque eu transformei meu produto num produto premium. Tá certo? E aí, eu sei, são outras estratégias que não vem aqui ao caso, mas enfim, é você ter esse olhar sistêmico, esse olhar estratégico, um olhar empresarial, munido de informações do financeiro e tomando decisões com o financeiro aqui, ó, do seu lado. Lado a lado, né? Esse produto tem outra coisa. Por exemplo, como a gente usa essas estratégias entre financeiro e RH. Poxa, caneca, eu tenho uma margem de lucro de 5%. Só que a jarra, eu tenho uma margem de lucro de 30%. O que normalmente a gente faz, a gente vê nas empresas? Do que você vender, você vai ganhar 1% de comissão. Aí você olha e fala assim, poxa, caneca, o pessoal vem aqui e compra, eu tiro o pedido. E aí eu vendo caneca, vendo caneca, vendo caneca, vendo caneca, vendo caneca, vendo caneca. E não E a jarra eu não vendo, tá certo? Agora vamos mudar a estratégia? O comercial, quando você vender a caneca, eu te dou 1% de comissão. Se você vender a jarra, eu te dou 5% de comissão. Porque se eu tenho 30% de margem, se eu der 5 para o meu vendedor, ainda me sobra 25. Cara, isso vai me dar uma vontade do vendedor vender jarra. Sim. Então, em vez de eu ganhar, primeiro que a caneca é R$10 e a jarra é 50. Então, eu estou ganhando 30 em cima de 50. Aqui eu estou ganhando 5 em cima de 10. Financeiramente também o valor é muito mais interessante a jarra. E aí eu ponho o meu vendedor com uma vontade de vender jarra. Ele vai continuar tirando o pedido, porque o cliente já entra e compra a caneca, naturalmente. Isso vai acontecer, porque ele não põe esforço.
Mas aí ele vai se esforçar para vender a jarra junto. Exatamente. Entendeu? E aqui a gente não consegue abordar muitas coisas técnicas, até pelo tempo, mas para quem quer saber mais e para quem precisa, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo o podcast precisam muito desse conteúdo. Agora, dia 9 e dia 10 de maio, a gente vai ter a nossa imersão financeira. São 2 aulas ao vivo, vocês isso podem mesmo. interagir. No YouTube às 19h30. Vamos deixar o link nos comentários para vocês Legal, se isso inscreverem. mesmo. Convido todo mundo, convido vocês a convidarem muita gente, porque é um conteúdo muito importante, Sim. pouco visto, né? O que a gente vê é muito superficial, muito maçante. Aqui é um pouquinho diferente a nossa metodologia. Então participem, chamem pessoas para participarem. Né? Vai ser muito legal e com certeza vai agregar muito para vocês. Seja pessoalmente, empresarialmente, principalmente, vai agregar muita coisa. Exatamente isso. Aqui a ideia do podcast é a gente mais bater papo, contar os cases, falar das situações, erros e acertos das empresas. Realmente, a nossa imersão aí do dia 9 e 10 de maio, né, vai ser uma aula mais técnica, mas como você mesmo falou, né, Marcele? Não é metodologia, coisa, tiramos do livro e tal. Não, lógico, são técnicas, comprovadas. mas coisas práticas. Você vai fazer assim, 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 você vai fazer assado, a gente vai simular situações, trazer cases também, mas com uma riqueza de conteúdos técnicos, né? Para que você, gestor financeiro, tenha mais base para convencer, de repente, esse empresário, né? Ou para o empresário entender, falar, poxa, eu consigo aumentar minha lucratividade sem precisar vender mais. Sim, exatamente. Né? Com o que então, já tem, com o que já tem, exatamente isso. Tem coisa melhor do que isso, gente? Nossa, eu vou pôr mais dinheiro do bolso sem fazer esforço, né? Sem precisar aumentar a carteira de clientes, comprar mais, vender mais, pôr mais máquina ou pôr mais gente, se é prestação de serviço, né? Contratar muito mais colaborador. Não, com o que você tem hoje, como que você pode ter muito mais dinheiro, né? Com algumas ações simples, fáceis, né? Então essa é a ideia da nossa imersão aí. Fica aí o convite para postar sobre mais temas, falar o que vocês gostariam de ver. Eu acho que foi isso, né? Deu pra gente falar bastante. É um conteúdo muito legal, muito interessante. Mandem perguntas, né? A gente também vai respondendo aí para vocês. Poxa, eu tô numa situação assim, assim, assim na minha empresa, tal. A gente adora dar pitaco, né? Sim, a gente gosta de conversar, de falar. Como diz a minha sócia, deixa eu dar uns pitacos. E o podcast foi isso. Muito obrigada, Wilson. Imagina, eu que agradeço. Até os próximos. Prazer estar aqui, conversando com o pessoal, contigo, levando um pouco de conhecimento. A gente quase nunca está conversando aqui no podcast. A gente mais faz, né? Exatamente. Mas é sempre uma troca muito válida e aguardamos vocês nos próximos. Até mais. Até mais. Um grande abraço, pessoal.